Regra número 1, você marqueteiro que tá assistindo vai concordar comigo. Você não revitaliza brand morta. Você não chuta cachorro morto. Que foi o que a Tectoy tentou fazer, trouxe os Inix. Tecnicamente, celular é considerado um portátil? Você vai estar jogando ali no portátil? Isso é meio inimaginável para uma pessoa que é mais hardcore, para um jogador profissional, para um cara entusiasta que gosta muito de jogos ou que fica muitas horas jogando no computador, no videogame, seja lá como for. Você acha que tem esses tipos de jogadores assim e o equipamento que eles usam é diferente? Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao terceiro episódio do nosso podcast XDome On. Mais uma vez estamos aqui no XDome Arena e como sempre a galera da Furlan Imports está aqui deixando o nosso cenário cada vez mais lindo e charmoso. Vamos que vamos, hoje tem muita coisa pra falar, Tonico. Muito papo, muita coisa, e eu já quero abrir a nossa pauta do dia com uma pergunta pra vocês, público que tá aqui nos ouvindo e também pro Gruntar. É só uma surpresa. É sempre uma surpresa, todo episódio eu vou trazer uma diferente, e a de hoje é perguntinha pro engajamento. Qual foi o lugar mais bizarro que você já sentou pra jogar videogame, hein, Gruntar? Cara, eu sou muito careta. O lugar mais bizarro que eu já joguei videogame, eu acho que foi na faculdade. Na faculdade. No computador da faculdade? No computador da faculdade não, mas não tem nenhuma história de um fliperama de boteco mega bizarro que você foi pra jogar? Rapaz, olha, uma vez acampando em Paraty, se eu bem me lembro. Começamos bem, ele falou que não tem lugar bizarro, já começa, foi acampar Não, em mas Paraty. era demais, era um fliperama, justamente era mais ou menos isso, porque já não era mais época de fliperama, já tinha passado, né? Mas aí tinha uma padaria, um negócio desse assim, e aí eu vi que tava lá, eu não vou lembrar que jogo era, mas eu lembro desse chão porque o pessoal tava me zoando, você tá de sacanagem, você vai jogar fliperama aqui em Paraty. Eu vou. E jogou. Joguei. Você comenta da faculdade, essa história não é minha, mas tem uma história que eu acho maravilhosa de um colega meu que ele comenta. Ah, o colega, né? É um colega. Pior que dessa vez é um colega mesmo, de fato. É um colega que ele fala que nas aulas que ele não curtia muito, ele era época de DS ainda. Então, isso já denota que não sou eu, porque eu não tava na faculdade na época do DS. Mas ele comenta que na faculdade era época de DS, nas aulas que ele não curtia muito, o que ele fazia? Ele pegava o DS, sentava no fundo da sala, abria, espetava Mario Kart 7 e ficava jogando Mario Kart 7 com as pessoas das outras salas. Cara. Então a galera das outras salas também tava jogando Mario Kart 7, estavam na mesma vibe que ele, ficava jogando ali, todo mundo junto, batendo Mario Kart no meio da aula. Era lan house. Era uma lan house no meio da faculdade, era incrível. A gente jogava CS, era uma lan house também no trabalho. Depois do horário assim, o pessoal ficava um pouquinho mais e fazia um joguinho de CS ali entre os analistas de sistemas todos. Também rolou um esquema desse. Cara, isso é maravilhoso e eu adoro, porque esse é o assunto do nosso dia de hoje, é essa pauta que a gente vai trazer pro podcast. A portabilidade dos videogames, porque a gente não só vive de console portátil, mas também a gente consegue, se a gente tiver força de vontade suficiente, a gente joga meio que a gente quiser, no momento que a gente quiser, numa hora ali que a gente se sente mais confortável. Porque nos episódios anteriores, né, a gente falou bastante dos jogos de modo em geral, mas não focamos tanto assim nos consoles, mas era mais uma questão de console e de PC. A gente queria trazer um negócio um pouquinho diferente, porque hoje em dia é muito ligado à nossa vida essa questão de portabilidade, você tá em qualquer lugar e poder jogar, e isso é um negócio que dá um pano pra manga, tem muitas opções hoje em dia, e a gente achou que era maneiro trazer isso pra vocês. Exatamente, querendo ou não, os consoles portáteis, eles estão aí há muito tempo, desde aquele Game Boy tijolão original, ou, pra nós brasileiros, a gente viveu essa época, o Brick Game, aquele famoso de 9.999 jogos em um, era tudo Tetris, mas essa questão de console portátil realmente é algo muito presente, algo que ajuda muito na nossa vida, porque querendo ou não, tá cada vez mais corrido, tá cada vez mais complicado. Sim. A rapaziada que tá ouvindo a gente, com certeza, pode dar esse feedback, comentar e conversar com a gente aí nos comentários a respeito disso, de que tá tudo muito corrido, então, num gapzinho ali que você não tem pra sentar e jogar um jogo no seu sofá, pega um consolezinho portátil, dá uma brincada, dá uma divertida, dá uma relaxada ali no meio da rotina. E é engraçado porque eu acho que a vida desses portáteis é uma onda de altos e baixos, né? Total. Começou, como você falou, lá atrás, os jogos eram limitados, vamos falar por assim, muito limitados. Em cores, em número, em bits. Era uma questão de hardware, né? Eles eram pequenos
portáteis, e não tinham capacidade de rodar coisas mais complexas. E eu acho que isso meio que acabou enterrando eles. Veio o celular, por exemplo, e aí começou o celular a trazer uma jogabilidade interessante, mas eu acho que agora tá mudando um pouco esse caminho, né? Total. Porque a gente tá tendo os portáteis que rodam jogos de PC. E aí muda essa questão toda, que não tem mais tanta limitação de hardware assim. Você pode jogar no portátil um jogo de PC. É muito interessante a gente parar pra analisar, que nem você tá comentando, a história dos portáteis mesmo, né? Como eles nasceram de ideia e o que eles se tornaram hoje em dia. Quando você comenta da limitação de hardware, que não dava pra fazer coisa tão complexa, até dava, mas você tinha alguns problemas de limitação técnica e principalmente orçamentárias para você fazer as coisas complexas. Quando a gente nasce com um Game Boy, aquele tijolão, o branco e etc, é aquela tela preta e verde para você conseguir dar o contraste, sem iluminação interna, então você precisava ficar ali com a luz de estúdio para você... No ângulo, né? No ângulo certinho, você conseguir jogar o seu Tetris. E quando você tentava fazer com um pouco mais de hardware, digamos assim, um Game Gear, por exemplo, porque ele já era mais próximo do Master System, tinha realmente uma questão bem parecida no hardware entre os dois consoles, tela colorida, etc. Eram 6 pilhas AA que você utilizava e a pilha durava 2, 3, 4 horas. E a pilha é cara, o negócio cara até hoje, você imagina lá atrás, naquela época. Exatamente, com o Game Boy, o clássico, você usava 2 pilhas, ele durava dias. Então, quando você até tentava fazer uma coisinha mais sofisticada, digamos assim, tinha essa limitação de hardware, às vezes de bateria, ou até mesmo de preço, porque enquanto você comprava um Game Boy por X, o Game Gear era 3X, por exemplo. E também tem a questão da portabilidade do tipo de jogo que você vai jogar nesse tipo de console. Porque quando você vamos supor que você estava num Super Nintendo, que era mais ou menos ali a época do Game Boy. Legal. Você vai jogar um Final Fantasy, você vai jogar um Chrono Trigger, você vai jogar um Mario World com milhões de fases, milhões de caminhos diferentes. Quando você tá num portátil, você não tem esse tempo, essa dedicação, digamos assim, pra você sentar e efetivamente jogar um jogo que vai durar horas e horas e horas. É algo que você vai jogar num consultório de um dentista, num ônibus, indo pra algum canto, então tem que ser um joguinho mais dinâmico, digamos assim. E não é nem confortável, né? É uma coisa que é pra te facilitar, mas se você precisa ficar muitas horas ali, não é confortável, vai ficar desanda. Exatamente. Pra gente não ser confortável, às vezes você não consegue aproveitar 100% a experiência. Você consegue se imaginar jogando um Baldur's Gate no meio do ônibus? Não tem como, cara. E acho que isso, inclusive, é legal porque a gente tá falando dessa opção de você ter vários jogos de PC pra jogar em portátil, mas tem toda uma questão de conforto que você tá comentando. Nem todo jogo, ele é próprio, ele vai servir, ele vai ser legal de você jogar no portátil. Acho que esse é um ponto interessante a gente comentar, porque tem hora que não tem como. O Baldur's Gate não é muito pra isso. Todos os jogos que você tem muita coisa pra ler, uma letra muito pequenininha ou algo desse tipo, vai complicar. Ou até mesmo um jogo de uma mecânica mais complexa. A gente pode pegar jogos que eles são na base simples, como por exemplo Hack and Slash, como Devil May Cry e Bayonetta, que eles são simples do seu gameplay, é você andar, bater em bicho e ir para o próximo setor, mas imagina jogar um Devil May Cry com uns combos e etc num portátil. Jogos de luta também sofrem bastante desse processo. Imagina você fazer um Hadouken naquela telinha pequenininha do Game Boy. E tem até jogos de luta bons jogos de luta em portáteis. O PSP principalmente, ele teve essa vertente de ter muitos jogos portáteis e de luta bons. O Game Boy Advance, ele tinha alguns portes de Street Fighter Alpha e etc, que era jogável, que inclusive, curiosidade, um grandíssimo parênteses. Eu sou uma pessoa que eu joguei muito portátil na minha vida, eu sou um cara que amo portáteis, só que eu jogava muito portátil por emulação. Eu não tinha necessariamente os portáteis, então eu não tinha um Game Boy Advance, de PSP e etc. Mas o que dava pra emular ali no celular, o que dava pra emular ali no computador, a gente sentava e jogava. E uma coisa que acontecia muito na minha sala de aula, agora sim, essa história infelizmente não tem como eu falar que não é minha. Uma coisa que acontecia muito em sala de aula era aula vaga, o professor tá terminou a atividade e tal. Entendi, não tava nada importante. Não era no meio de uma prova, não tinha nada importante acontecendo. A gente pegava o nosso celular, baixava um emulador de Game Boy Advance e ficava jogando Street Fighter ali entre gente, porque o Game Boy Advance, as ROMs eram menorzinhas, os celulares também conseguiam aguentar a potência, etc. Então tinha muito essa portabilidade também coletiva, querendo ou não, de todo mundo sentar com o emuladorzinho e ficar ali jogando junto. Tecnicamente, celular é considerado um portátil? Você vai estar jogando ali no portátil? Com certeza, é uma máquina de jogo, se você parar pra pensar. Não só dos jogos que são nativos do mobile, mas também os jogos que você traz para o mobile. Então, quando você tá com o celularzinho na mão, você pode jogar os seus Frifas da vida, você pode jogar o seu Wild Rift, mas você também pode fazer a questão da emulação, que nem eu acabei de comentar. Experiência própria minha aqui, né? Lá em casa, meus filhos, eles ganharam do avô lá o celular.
Não tem chip, não acessa a internet nem nada, é só o Wi-Fi de casa pra jogar. Eles usam como videogame, né? Legal. Então, pra eles, o celular, ele é basicamente quase como se fosse um videogame mesmo. E a gente imagina que tem muitos casos assim que usam muito celular pra poder jogar. Mas é engraçado porque eu sinto que os jogos de celular, eles entraram numa vibe de... Ai, não sei se dá pra falar que é gacha, né? Gacha, um pouco de gacha. De querer explorar o cara que tá ali jogando e ter muita questão de pay to win. Porque eu sinto que tem uma vibe muito forte pra esse lado do celular. Sim, é que o mobile ele chegou num momento da indústria de videogames como um todo, do início do game as a service. Então começou com aquela questão de você consegue colocar um jogo relativamente simples, que pode vir a fazer sucesso na Play Store, só que é um jogo gratuito pra milhões de pessoas baixarem, só que ele tem que ser rentável de algum jeito. Aí começa colocando os ads, né? Colocar as propagandinhas ali no meio do jogo pra ganhar um trocado. E depois começa-se as microtransações, naquela épocazinha ali final de PS3, Xbox 360, começo de PS4 e Xbox One. As microtransações começam a ficar cada vez mais comuns, os jogos mobile vão adotando isso. O mobile, eu sinto que ele foi um grande laboratório pro que a gente conhece como Game as a Service hoje. Porque muita do que a gente vê hoje, de gacha, de skin, microtransação, colocar esse dinheirinho ali pra acelerar uma coisa, ganhar um poderzinho diferente, começou muito forte no mobile. Começou no celular, né? Muito forte no celular e acabou expandindo pro resto da indústria de games. Eu acho que esse não foi um legado tão bom que o celular deixou, não. Mas aí, cara, eu já vou dando um passo à frente, porque depois do celular, ou junto com o celular, porque estamos nessa época, vieram os portáteis pra PC, para o próprio Xbox, né, o Switch, que eu acho que sai um pouco... É porque acho que o Switch é diferente. O Switch é Switch. O Switch, pra mim, ele marca uma revolução nos consoles portáteis. Porque do que a gente tá conversando da história, começou com jogos específicos de portáteis, máquinas específicas pra rodar aquele tipo de jogo, aquele tipo de hardware, etc. A gente tem uma queda brusca depois do 3DS, depois do PS Vita, pela questão do mobile, que era que a gente tava comentando da acessibilidade. Você até citou que talvez pra muitas pessoas o mobile é o console. Não é talvez, é pra muitas pessoas. Muita gente tem esse início de começar a jogar videogame pelo mobile, e a gente que é do esporte sabe, não só cenários inteiros nascem, como a galera do cenário mobile é gigantesca, tem muita gente jogando. E só um parênteses, né? Muitas vezes você vê na notícia, videogame tem milhões de jogadores. Muitos desses milhões estão no celular. Que ele considera um Tetrisinho que o cara tá jogando no celular como se esse cara fosse um gamer. Exatamente. E pra além disso também, um próprio gamer ou uma pessoa que ela vai entrar... Lembra que a gente conversou em episódios anteriores? Assistam para saber esse papo de níveis do gamer. Do cara que ele é o básico, do cara que é o hardcore, do cara que ele vai ser o ápice, que é o competitivo, é o trabalho dele. Dá pra gente expandir e falar um pouquinho disso hoje? Dá super. Também é uma galera que ela vai iniciar a carreira, digamos assim, no mobile. Eu gosto muito de citar o exemplo do Free Fire, porque ali foi uma porta de entrada pra muita gente que não teria acesso a um computador pra jogar CS ou de um console pra curtir, entrar e realmente ir de cabeça nesse mundo gamer. E estourou de uma maneira absurda, né? Já faz um tempo, foi 19 ali? Entre 19 e 20, na pandemia, deu aquele boom de milhões de visualizações dos campeonatos, etc. E aí agora deu uma caidinha, né? Mas acho que, como a gente falou, é um ciclo, né? Isso vai se modificando. E você falou do Switch, mas eu queria falar, tipo, do Steam Deck, que eu acho que ele é um grande ponto, assim, muito legal, porque você consegue jogar os jogos que você tem na Steam no seu portátil. Acho que isso é sensacional, né? Tem o Rogue Ally também, que eu acho que seria um upgrade aí do Steam Deck, pra jogos que precisam de performance maior, dá pra dizer isso? O Rogue Ally, ele entra numa categoria, na verdade, desses computadores portáteis, né, que a gente gosta de chamar, que é de... A Steam, ela deu a ideia. Eu tava comentando a respeito do Switch. Vamos por partes. Vamos dar uns passinhos para trás aqui, dar uma rebobinada à produção, porque o que acontece? Eu comentei do Switch ser uma revolução, justamente entrando nessa toada do mobile, porque depois que chega o celular, o console portátil, ele morre, e se tem essa impressão de que o mobile, o celular, é o novo console portátil. Perfeito. E aí a Nintendo, sempre querendo inovar, sempre querendo inventar, ela pensa o que a gente pode fazer. O Wii U foi um flop, não deu muito certo, e a gente perdeu o nosso principal mercado, porque a Nintendo ela sempre foi total e absoluto no console, no ramo de portáteis. A Sony competiu muito brevemente com o PSP, mas depois
só deu Nintendo. Quando eles viram que perderam essa fatia do mercado, o 3DS já não estava vendendo e não fazia sentido lançar um novo portátil, decidiram juntar o útil ao agradável. Vamos lançar um console híbrido, que aí foi a ideia do Switch, e por isso que eu considero uma revolução. Porque o Breath of the Wild, que você vai jogar na sua TV, esse Zelda AAA, você vai tirar do dock, colocar na sua mão e jogar do mesmo jeito. E aí nasce essa sementinha do computador portátil. Chega a Steam, monta o Steam Deck, que é essa ideia de a gente vai colocar um computador gamer na sua mão, que ele roda Steam, você tem acesso à sua biblioteca Steam, e você vai jogar o jogo que você quiser no lugar que você quiser. Isso. O Rogue Ally, que você comenta, ele é uma vertente disso, não pelo sentido de um upgrade, mas a Steam ela tá num movimento muito interessante, que é o Steam Deck, para além de ser a máquina, ele virar um sistema operacional. Ok. O Steam Deck, imagina que ele foi um protótipo para esse começo de revolução de computadores portáteis. A Valve falando, dá para fazer, vai ficar legal, e é assim que faz. E aí eles montaram o Steam Deck e tal, e agora eles estão falando, ó, vocês viram como é que faz, vocês viram que dá bom, o Steam Deck vendeu muito bem, agora nós vamos vender para vocês o nosso sistema operacional. Vamos vender a SteamOS, que aí vocês podem montar os seus próprios computadores portáteis, Nvidia, Asus, Dell, vocês montam os seus próprios computadores portáteis, a gente vende o SteamOS e aí vocês vão fazer o rolê de vocês. Porque bem ou mal, você ter a biblioteca ali também já é um grande passo, né? Porque quando você pensa num portátil, imagina, se você tiver que comprar um outro jogo e os jogos são caros. Então, você já ter o jogo já é um outro passo. E às vezes você já tá jogando no computador e quer continuar jogando no portátil, você quer pegar o mesmo save, você quer continuar a história, né? Seja lá como for. Então, acho que isso, o Steam Deck, qualquer um desses que venha a utilizar a ferramenta de modo em geral, a plataforma de modo em geral, tem isso já como um passo à frente, tem isso já como uma grande vantagem. Sim, não só pelo quesito de jogos, mas também pelo quesito de preço. Querendo ou não, são computadores portáteis, não são necessariamente consoles portáteis. Porque quando você comprava um Game Boy, você vai comprá-lo pra jogar jogos de Game Boy. Até tiveram algumas tentativas de colocar um filme no Game Boy ali, ficou meio esquisito, um Shrek a 144p, mas quando você compra um Steam Deck, quando você compra um Rogue Ally, você tá comprando um mini computador. Isso é uma coisa que a gente não se toca tanto, que é, computador hoje em dia tá caro, principalmente questão de placa de vídeo, montar um PC gamer é muito caro. Mas, porque o PC gamer, pra você rodar a coisa no talo, aquele ultra, 4K, 60 FPS com Ray Tracing, o computador ele tá considerando que você não vai montar ele só pra jogo. O computador você vai usar Adobe Premiere, você vai utilizar para editar um vídeo, postar uma foto, fazer alguma coisa, assistir vídeo do YouTube. Ele é um centro multimídia. Quando você monta um computador portátil, ele tá otimizado para jogo. Então muitos desses computadores portáteis, Steam Deck por exemplo, você vê essas especificações e fala, mas isso não vai rodar um Elden Ring a 60 FPS no talo, e roda, porque ele consegue otimizar, ele consegue melhorar ali a performance para focar 100% no jogo. E se você precisar utilizar ele como computador, perfeito, você vai lá e utiliza, que essa é a grande revolução que a gente tá muito ansioso do console portátil da Microsoft. O Xbox já anunciou que vai entrar nesse ramo de consoles portáteis também com uma variante dessa, de Steam Deck, etc. E é a Microsoft, eles são donos do Windows. Então a expectativa é que a gente tenha um computador portátil desse com o Windows nativo. Então um cara que ele quer jogar, quer ter essa portabilidade, quer ter essa versatilidade de fazer o que ele quiser, ele ainda vai ter um computador simplesmente espetando uma HDMI, espetando numa televisão, conectando os periféricos e usando como um computador mais barato. Perfeito. E essa deve ser uma tendência mesmo que a gente tá vendo, né? Você tá falando do Xbox, o Switch 2 meio que já foi anunciado, então vai vir como um upgrade. É legal ver isso, porque eu acho que aos poucos, o Tommy, que vai matando o celular, vai matando o mobile. Porque você junta a possibilidade de ter jogos melhores, mais potentes, jogos que são mais complexos, que rodam no PC e no portátil, junta com o fato que a gente estava comentando antes dos jogos de mobile, de celular, estarem numa vibe ruim, vou usar assim, pra não dizer outra coisa. Tá numa baixa. E aí você vem com essa outra possibilidade, com essa outra opção, e eu sinto que no nosso alto e baixo aí, esses consoles portáteis, eles vêm numa situação e numa época muito boa. Eu percebo que realmente foi uma revolução na indústria essa ideia de ter um computador portátil, quando a Nintendo decide simplesmente dar continuidade a um console. A Nintendo é uma empresa que ela sempre quer revolucionar o mercado em cada console que ela lança. Então,
A gente lançou o Nintendo Entertainment System, o NES. Só que esse daqui é o Super NES, esse é o Super Nintendo. Ele é melhor do que o anterior. Agora a gente vai lançar o Nintendo 64, porque a tecnologia é de 64 bits. E assim vai avançando ao longo da história. O Wii com controle de movimento, o Wii U com tablet. O Switch, ele é um conceito tão revolucionário, tão incrível, e que a indústria abraçou com tanta força, que eles simplesmente falaram, a gente só vai aumentar o tamanho do Switch, e ao invés de ser slide, é magnético. É uma atualização do Switch. Então até a própria Nintendo entendeu o tesouro que eles tinham nas mãos ali com o Switch. O fato de chamar de Switch 2 já é um acontecimento, assim, se você pensar. Completamente. Né? Porque eles não costumam fazer esse estilo de coisa, esse estilo de upgrade, vamos dizer assim, no console. Exatamente. Nessa ideia, dessa toada que a gente tá comentando, dessa revolução dos portáteis, eu acho que o mobile, ele fica numa posição muitíssimo interessante, que é a mudança que vai acontecer nesse público gamer mobile. O público gamer mobile era aquele público que consegue comprar um celular, tem acesso a esses celulares mais de entrada, e aí jogam os seus joguinhos rodando nativamente no celular. Perfeito. Então aí vai rodar os Free Fires da vida, vai rolar o Clash of Clans, vai rolar um Angry Birds, que são jogos que não exigem muito. Mas, à medida que a tecnologia foi avançando, os celulares foram melhorando também, a possibilidade de ter jogos mais pesados foram acontecendo. Hoje em dia o público mobile pode jogar Fortnite, pode jogar PUBG, o Genshin Impact, que são jogos de computador ali no próprio mobile, mas ainda não é uma realidade comum a todos. Mas, que também, ó, o tanto de mais que eu tô colocando. Mas... Eu sei o que você vai falar. Já sabe. Vai, então vamos ver se estamos vai falar do cloud, você vai falar do cloud game. Exatamente, o cloud game. A gente tá com isso na pauta. Não sei se a gente vai falar disso agora. Você quer puxar isso agora? A gente pode dar uma comentadinha aqui por alto, porque eu acho que essa vai ser a revolução justamente que vai acontecer no mobile, porque ao invés de você rodar os jogos nativamente no seu celular de forma portátil... Que é uma dificuldade, você precisa ter um celular potente. Você vai simplesmente pegar o seu celular, comprar um controle, espetar no cloud e jogar o que você quiser. Hoje em dia já tem um bom exemplo disso, que é a questão do Game Pass, né? Com a Samsung Game Hub. Consegue fazer esse estilo de coisa, né? E funciona muito bem. Seria um passo à frente na nossa pauta aqui, ó. Você tá avançando aí. A gente pode ir e voltar, não tem questão da TV, tal qual tem a questão da TV da Samsung, mas a TV não é portátil. Porque o que eu ia comentar, tal qual os portáteis que eles sobem, descem, vão e voltam, a nossa pauta pode ir, voltar, descer, etc. Claro, a gente vai adentrar mais na TV da Samsung, mas eu acho um bom tópico pra gente já dar uma coceirinha aqui no pessoal de falar, pra anunciar que a gente vai falar de cloud. Perfeito, então, vamos falar de cloud. Mas eu quero puxar um outro portátil aqui, um assunto pra gente poder comentar. Perfeito. Que é o Zenix. Zenix Tectoy. Tectoy tem uma história complicada, né? Esse portátil é tão bom, é tudo certo, caraca, é o futuro. O que aconteceu com o nosso Zenix? O Zenix, a gente tem algumas histórias muito complicadas. Vamos começar pelo nome Zenix, fica aí o fato gamer da noite pra vocês. E a Tectoy foi uma empresa que trouxe Mega Drive, Master System pro Brasil, etc. Revolucionário o videogame aqui, porque trouxeram efetivamente os consoles pra cá. Só que, o que é relevante nessa história? Depois de algum tempo, lá pros anos 2000, eles tiveram uma empreitada. Eles olharam pro mercado brasileiro e falaram, e se a gente lançar um console? E se a gente fizer um console tupiniquim? E aí nasce o Zibo. O Zibo foi uma ideia de trazer um console nacional que ele rodava 100% jogos em mídia digital. Você não tinha mídia física do Zibo, você tinha que comprar da Zibo Store. E flopou tanto, mas tanto, que hoje é peça rara de colecionador. De tão pouco que vendeu. Passam-se mais alguns anos e atualmente a Tectoy olha e fala, vamos voltar para o mercado de consoles. Qual vai ser a nossa marca, o nosso branding que a gente vai trazer? É o Zibo, mas ele vai renascer como uma fênix. Então é o Zenix, que é o Zibo renascido de fênix. Regra número 1, você marqueteiro que tá assistindo vai concordar comigo. Você não revitaliza brand morta. Você não chuta cachorro morto. Que foi o que a Tectoy tentou fazer, trouxe o Zenix. E a ideia inicial do Zenix, ela era muito boa. Ok. Era você ter esse console portátil que ia ser produzido no Brasil. Então, ia importar as peças que precisam importar pra cá, o que dá pra produzir aqui nacionalmente se produz nacionalmente, e aí você pagaria imposto de indústria nacional, você teria suporte caso alguma peça quebre, peça sobressalente, etc. Seria a ideia de você ter esse console importado nacional, digamos assim. Quando anunciaram, o pessoal olhou e falou, é o Winelock.
já era um console portátil que existia, já eram desses computadores portáteis, daí em um modelo Lock. Sim. E aí falou, não, mas beleza, vai ter essa produção nacional, a Tectoy vai fazer a indústria aqui, vai realmente manufaturar os Zinix aqui no Brasil, então vai ficar tranquilo. É anunciado o preço. O preço original do Zinix Lite, que iam ser 2 modelos. O Lite, que foi vendido como um excelente console para emulação e jogos indie, e o Pro para você jogar os seus Elden Ring, você jogar os seus Wukongs. Dito isso, quando anunciaram um Zinix Lite, foi no preço de R$ 3.400, R$ 3.700 com desconto. Se você comprasse na pré-venda, ficava uns 2.000 e uns quebrados. E aí, o ponto é, você consegue comprar um Steam Deck que tem especificações muito melhores do que o Zinix, por um preço muito menor do que foi anunciado pela Tectoy. Pois é, foi uma estratégia esquisita, né? Que eles acabaram caindo. Não é possível que não tenham visto quanto ia custar no início. Fica numa onda de ter que pagar, de recuperar o investimento, né? E aí entra um preço absurdo desse que é totalmente fora da realidade do brasileiro. E se a gente tá falando que o brasileiro joga muito no mobile, no celular, para poder... Que é o que ele consegue comprar, que tem acessibilidade. Quando você pensa em botar um console portátil desse por um preço absurdo, só não vai dar certo. E aí num console portátil que ele não tem as melhores especificações do mercado pro preço que ele vale. Porque, novamente, com o mesmo preço do Zenix, ou até menos, dependendo da situação que você comprasse, você conseguiria pegar um Steam Deck com especificações muito melhores, com a Steam ali já embutida, com toda a questão do SteamOS e etc. Então, foi uma boa tentativa da Tectoy, no sentido de intenção, de fomentar a indústria nacional, de trazer o Zibo de volta como uma fênix no Zibo. Não, aí se esquece. Mas acabou realmente tendo esses problemas, esses empecilhos, o que não afeta em absoluto o mercado de console, de PCs portáteis, no sentido de ainda é uma ideia muito legal. Ainda as outras manufaturas, os outros modelos são muito bacanas. E a gente fica triste do modelo nacional não ter dado tão certo. É, cara, a gente vive nesse mundo globalizado aí. Até meio clichê ficar falando isso, mas a realidade é essa. Você não vai pegar uma coisa só porque ela é nacional, sendo que você pode pegar algo importado que é muito melhor e é mais barato do que o nacional, né? Não vai rolar, não vai acontecer. Você vai vender para um ou outro desavisado, mas as pessoas que estão ligadas, estão antenadas, e acho que hoje em dia as pessoas meio que pesquisam muito mais, é mais fácil pesquisar, né? Você consegue pesquisar mais ou menos quando você vai comprar uma TV, você vai ver qual é a melhor TV que você vai comprar ali pelo dinheiro que você tem. E aí você vai cair numa situação dessa, a Tectoy não vai vender nada. Exatamente. O legal da gente estar falando desses portáteis é que eu sinto que tem uma certa gama, um certo tipo de jogador que aproveita um pouco mais esse tipo de console, que são os jogadores mais casuais. Você vinha comentando, vou no dentista enquanto eu tô esperando lá, eu dou uma jogadinha. Isso é meio inimaginável para uma pessoa que é mais hardcore, para um jogador profissional, para um cara entusiasta que gosta muito de jogos, ou que fica muitas horas jogando no computador, no videogame, seja lá como for. Você acha que tem esses tipos de jogadores assim e o equipamento que eles usam é diferente? Totalmente, tanto que quando a gente entra nessa toada de o que é o gamer de verdade, o que é ser gamer, a gente entra numa toada do mobile mesmo, como a gente estava comentando, porque, por exemplo, a moçoila que joga Candy Crush no ônibus enquanto tá indo pra faculdade, era categorizada como mobile gamer e etc. Então, vai jogar um Angry Birds, vai jogar um Plants vs Zombies, aqueles jogos mais casuais, mais comum, etc. Ainda é jogo, ainda você tá nessa toada de sentar, jogar alguma coisa e se divertir. Você não precisa sentar e jogar o novo lançamento da Ubisoft, Assassin's Creed Shadows, e ficar horas e horas e horas ali decantando o jogo pra se divertir, pra jogar. Tanto que existem tipos de jogos diferentes que eles funcionam melhor pro mobile, melhor pro console. A gente até deu aquela comentada, não jogaria um Baldur's Gate num console portátil, pelos problemas, etc. Mas eu, por exemplo, quando eu sento num computador pra jogar Stardew Valley, eu olho e falo, eu poderia estar na minha cama, jogando o exato mesmo jogo. Se eu estivesse na minha cama, eu estaria me divertindo mais do que aqui no meu computador, sentado, tendo que fazer tudo. Então, os tipos de jogos, eles vão atrair públicos diferentes, e realmente você trazer o portátil, o mobile, a ferramenta na qual aquele jogador vai conseguir se divertir, tem essa categorização de público, digamos. Você acha que o mobile conseguiria pegar um jogador desse casual, atrairia um jogador casual que vai começar ali no mobile e vai curtir, e de repente vai querer se especializar e jogar um pouco mais, outros jogos mais complexos? Você acha que tem um pouquinho desse? Dá pra dizer que o mobile ou o portátil, ele é uma porta de entrada
pra um gamer mais hardcore? Totalmente, porque todo mundo começa de algum lugar, todo mundo começa de um tópico. Falando uma história pessoal minha, o meu primeiro console da vida foi um portátil. Legal. Eu tive um PS2 como computador, como console ou computador à cabeça, como console de mesa, mas o primeiro videogame que eu tive na minha vida foi um Game Boy Color. Então eu comecei jogando no portátil, tive essa porta de entrada aí do Game Boy, peguei o meu PlayStation 2 e comecei a efetivamente gostar de videogame. Então às vezes uma pessoa que ela começa jogando, vamos usar sempre o exemplo do Free Fire, que eu acho maravilhosa a comunidade. Um cara que começa jogando no Free Fire ali no mobile, gostou de FPS, consegue uma graninha, um computadorzinho ou uma grana para um console, vai jogar um COD, vai jogar um outro FPS, um Fortnite, pega gosto pela coisa, compra um computador, vai jogar um CS, um Valorant e vai esperando. Eu ia falar justamente de CS e de Valorant, que puxam uma outra gama de jogadores, que são jogadores profissionais, competitivos. É porque profissional é uma galera que ganha dinheiro e tem muito pouco nesse esquema, né? Feita. Mas tem muitas pessoas que jogam competitivo pelo ranking, pra melhorar, pra se sentir bem ali, de estar nas cabeças. E é um outro tipo de jogador também, né? Sim, esse é o ápice, basicamente, do jogador. Porque é o jogador que ele quer jogar pra melhorar. Ele quer jogar pra ser bom. Ele quer ficar bom. Ele não aceita. Eu lembro muito do Tokers. Grandíssimo Tokers falando exatamente isso. Ah, Tokers, por que você virou pro player? Porque você cresceu ali? Eu não aceitava ser ruim no jogo. Eu simplesmente comecei a jogar, estudar e consumir League of Legends porque eu não aceitava ter alguma coisa que eu sou ruim. Então tem esse cara que ele tem essa visão de eu preciso ser bom, eu preciso ser o melhor, eu preciso ir. E aí vai se tornando profissão. Tokers, mesmo que a gente citou, um dos maiores vencedores, uma figura histórica no cenário de League of Legends. É um cara que realmente escreveu o caminho dele de uma forma magnífica e começou simplesmente nesse ímpeto de eu não quero ser ruim nesse jogo, eu quero ser bom, eu quero ser efetivamente o melhor. Então é legal isso, porque é uma categoria muito diferente para a maioria das pessoas, né? Acho que é quase que um funilzão. Aqui em cima você tem a galera mais casual, e aí você tem o pessoal mais entusiasta, que fica muito mais tempo jogando, e aí o jogador mais competitivo. Acho que vai diminuindo, não que seja um mais importante que o outro. Eu acho que tem espaço para tudo quanto é tipo de jogador, do mesmo jeito tem espaço para tudo quanto é tipo de jogo, né? Exatamente, pensando no próprio esporte eletrônico mesmo, o que sustenta a base é a galera... É o casual. Pensando no LoL, por exemplo, é a galera do Aranzinho, é a galera que vai jogar uma flex com os amigos. Perfeito. O que você trabalha de LTA e de narrar mundial e MSI é uma parcela muito pequena. Se a gente fizer a própria conta mesmo, são quantos times na LTA? São 8 times na LTA. Você faz a conta ali, eu faço letras por um motivo muito específico, gente. 5 vezes 8, 40 jogadores. Tá vendo? Ele é o cara da matemática, eu faço letras por um motivo muito específico. Mas é isso, 48 jogadores que conseguiram... 40, aí ó, tá vendo? Ó, coisa boa! 40 jogadores. 40, 5 vezes 8. O ponto é, são 40 pessoas que efetivamente conseguiram. Quantos jogadores tem no mundo de League of Legends? Não, então, é um negócio absurdo. O que sustenta não são esses 40 que estão jogando o ápice do competitivo, é a galera, é o casual. Mas o legal é que é um ecossistema, Uhum. porque o casual, a galera que tá aqui em volta, eles se inspiram nesses 40 que estão ali jogando, né? Eu sou prova. Então isso é uma coisa que alimenta esse ecossistema e é legal, de novo, você ter todas essas etapas, você ter todos esses modelos aí pra galera poder aproveitar. Tanto que quando começam essa discussão, essa é uma discussão que não acontece tanto recentemente, mas alguns anos atrás eu ouvia muito, que é o gamer de verdade, né? A parada do true gamer, exato. Que era aquela questão do tipo, mas se você joga só pra... Como assim você está jogando um videogame pra se divertir? Você não pode se divertir com videogame. Videogame é coisa séria. Tá jogando errado. Tá jogando errado. E eu olhava pra essa galera do tipo, gente... É um brinquedo. No fim do dia é pra você se divertir, é pra você curtir e jogar da forma que mais te deixa confortável, que mais te satisfaz, digamos assim. É engraçado que você falou no fim do dia agora, eu lembrei do nosso próximo assunto. Eita. Porque tá ligado no fim do dia, você chega em casa meio cansado, você vai ligar a TV pra ver alguma coisa? Deu jeito. Dia, velho, você tem a opção de ligar a TV e jogar um joguinho na TV. É legal de falar porque é uma coisa que eu descobri, eu confesso pra você, eu descobri há pouco tempo que dava pra fazer isso, né? Até conversando aqui entre a galera, que hoje em dia na TV da Samsung, tem que ser da Samsung. Especificamente Samsung. Porque eles têm hoje em dia o tal do Samsung Game Hub, que conecta com o Game Pass, e aí via cloud gaming, via nuvem,
você simplesmente espeta um controle na TV, um USB lá na TV, e você consegue acessar o seu Game Pass e jogar na TV Samsung como se ela fosse um videogame. Cara, eu achei esse negócio sensacional. Se fosse hoje em dia, eu ia comprar uma TV Samsung só pra ter um videogame em casa, tá ligado? E para além da própria TV Samsung, essa questão do cloud game, que eu dei uma introduçãozinha ali falando no mobile, pra mim, ela não só é uma coisa de outro mundo, uma coisa realmente revolucionária, mas é uma questão de utilidade tão boa e ela serve pra tantos princípios, para além do, nossa, ao invés de assistir um Domingão do Faustão, eu vou sentar e jogar um joguinho. Vou sentar e jogar um joguinho. Tá forçando. Você... Talvez, quem é a rapaziada que assistia as vídeos cacetadas ali completamente fã tá comigo. Mas enfim, você tem também uma questão de você tornar o jogo acessível. História verdadeira, história pessoal minha. Aos que assistiram os episódios anteriores, eu sempre tive um computador péssimo, que malemar rodava League of Legends a 30 FPS. Então eu não conseguia acompanhar AAA, eu não conseguia jogar jogos mais complexos, jogos mais pesados. Entre 2021 e 2022, a Microsoft começou a investir bastante no Xbox Cloud Gaming, porque eles já tinham uma mina de ouro que era o Game Pass na mão, que também, se você parar pra pensar, é uma ideia no mínimo absurda de você pagar uma assinatura mensal e você ter acesso a não só centenas de jogos, mas jogos lançamentos no primeiro dia. Pra mim é Netflix dos jogos. Perfeito. E aí já tinha essa questão do Game Pass e eles começaram a investir no Cloud Gaming. Como incentivo, eles colocaram o Game Pass Ultimate, que é a versão de Game Pass que você tem acesso ao cloud, com desconto. Eu acho que eram 3 meses pelo valor de 1, se não me falha a memória. E nessa época, meus colegas jogavam Fortnite entre si e eu assistia, porque meu computador não rodava Fortnite. Quando eu descobri esse cloud, eu descobri que o Fortnite tinha essa possibilidade de você jogar pelos servidores da Microsoft, etc. Eu pedi um controle emprestado para um amigo meu e eu comecei a fazer parte da brincadeira do Fortnite. Eu comecei a jogar junto com esses meus amigos. E eu percebi que o cloud, ele funciona muito bem. Ele é muito bom se você tem uma conexão de internet minimamente estável, não precisa ser uma internet absurda. Você tem uma conexão minimamente estável, não tem tanto delay, é muito tranquilo de jogar, funciona muito bem. E aí foi quando eu assinei o Game Pass Ultimate nessa promoção de 3 meses por 1. E eu zerei Katamari Damacy, zerei Marvel Avengers, joguei o jogo do Guardiões da Galáxia, brinquei com o catálogo inteiro. Tudo via nuvem. Tudo via nuvem, sem ter um computador que aguentaria aqueles jogos. Então ele me deu essa possibilidade de experimentar muita coisa que eu gostei muito de jogar, justamente por ele funcionar, por ele ter essa questão de não precisar do computador. Não, isso é uma parada muito sensacional, acho que revoluciona bastante. Tem que ter acesso à internet, tem que ter um bom acesso à internet, mas ainda assim eu acho que hoje em dia é muito mais fácil você ter uma internet legal do que você ter um computador gamer sinistro, né? Ou um próprio Xbox. Porque às vezes você já precisa comprar uma TV mesmo, né? Você vai ter a TV da casa na sala. Exato. E aí, se você puder usar a sua TV funcionando como se fosse um Xbox, show de bola. Mata 2 coisas numa cajadura só. Mata 2 numa só, né? E funciona para celular também. Os celulares da Samsung também tem essa possibilidade. É claro que, de novo, tem aquele detalhe, se o jogo tem aí uma característica que dá para você jogar menorzinho, né? Porque fica pequeno, né? Sim. Sai um pouco de uma tela pra ir pra uma tela de mobile, mas funciona, dependendo do jogo, dá pra tu jogar na moralzinha. Hoje em dia tem até uns deckzinhos, né, que você encaixa porque deu um controlezinho. O celular ele vira quase portátil. E essa questão que você tá comentando de você colocar num celular, numa tela, etc. Eu tive essa experiência também, eu vivi isso. Eu ia na casa de uma ex-namorada, vamos colocar assim. Eu ia na casa de uma ex-namorada que ela também era gamer, ela também jogava, ela também curtia muito passar o tempo dela jogando. E ela gostava muito de jogos competitivos. Então uma coisa que acontecia com muita frequência na casa dela era eu ir, a gente passar um tempo junto e ela falava, o pessoal tá me chamando pra jogar Valorant. E aí eu olhava e falava, tudo bem. Ela sentava no computador, jogava o Valorant dela, eu pegava o tablet dela, espetava um controle de Xbox e jogava o que eu queria no cloud. Eu zerei muita coisa, joguei muita coisa, e era essa interação de no mesmo ambiente ela tá no computador dela, jogando o Valorantzinho quietinha, tranquilinha, e eu jogando os meus jogos de console, ainda no mesmo ambiente, na mesma casa, numa casa onde não existia console. Cloud Gaming é uma coisa pra gente ficar muito de olho, dá pra gente falar bastante até, de repente, outro episódio, dependendo se a galera hoje quiser saber um pouquinho mais como que entra nesse mundo, mas não é nada
nada complexo. O que você falou, o Game Pass, que é uma parada muito boa hoje em dia, tem um valor muito grande, já te dá um acesso ao negócio desse e é muito bom, dá pra usar, não é nada inviável, não é nada ficção científica. Exato, não é nada de ficção científica. E Gruntar, minha perguntinha, você já jogou 2 perguntas pra mim, eu tenho que devolver pelo menos uma pra você. Começou o programa me jogando na... Mas aí agora é a segunda, pra que eu atualizar, porque fica 2-2. Tá bom, Pedro. Mas uma pergunta muito sincera que é, tem algum tipo de jogo que você preferiria jogar de forma portátil e não necessariamente sentado no PC? Eu citei o meu Stardew Valleyzinho ali, mas tem alguma toada, alguma questão que você olha e fala, tipo, putz, cara, se eu estivesse na cama num cloudzinho, estaria mais de boa do que aqui no PC. Eu acho que, de modo geral, jogos de turno, daria pra fazer isso tranquilão. Darkest Dungeon foi o que veio... Não, é um jogo boa. Darkest Dungeon, inclusive, até hoje não fizeram uma versão mobile pra Darkest Dungeon legal. E pra mim é um jogo puro mobile. Exatamente. Daria pra trazer fácil, né? Acho que, pronto, respondi. Darkest Dungeon. Direto e reto. Direto e reto. Toma essa. Falando um monte de portátil, eu queria puxar agora o nosso assunto mais direto focado em jogos, que a gente sempre faz aí mais pra perto do final dos episódios. Achou que não ia ter, né, ouvinte? Tem que ter. Vamos falar de novidade, vamos falar de jogos, porque a gente teve, não passou muito tempo, o Nintendo Direct, que apresentou aí os planos, o que vem pra frente aí, 2025, 2026. De modo geral, achei que foi meio... umas notícias meio assim, né? Uns joguinhos mais ou menos. Mas acho que tem coisa legal que dá pra gente puxar aqui e trocar uma ideia com nossos ouvintes. Tem coisa muito legal pra gente poder conversar a respeito dessa Direct. Também concordo, esperava mais informações, acho que do Switch 2, e principalmente eu tava ali na expectativa de anunciar os jogos que iam efetivamente sair junto desse lançamento do Switch 2, mas muita coisa muito legal foi anunciada, coisas menores, por exemplo, eu, amante de jogos de ritmo, músico que sou, teve 3, se você for contar a coletânea, que foi Patapom, que vai sair tanto o Patapom 1 quanto o Patapom 2 pra Nintendo Switch. É uma questão muito legal de ver Patapom no Nintendo Switch, porque era um jogo de PSP, então a gente vai ver um jogo que era originalmente da Sony e agora no portátil da Nintendo, fazer esse revivalzinho de Patapom. E, se por um lado tem um jogo da Sony indo pra casa da Nintendo, tem um jogo que já é da casa da Nintendo voltando pra casa, indo pro Switch, que é o Rhythm Heaven, que também foi anunciado. Eu tô mega animado, adoro esses jogos de ritmo, de ficar ali cantarolando, brincando, fazendo todo esse rolê. Então foi um anúncio pequeno, mas que me divertiu bastante. Nesse esquema de meio decepcionado, o que eu não gosto é quando 2025, 2026, quando a gente tiver vontade. Vou ver e te aviso. Tá ligado? Não tem data, né? Então a gente vai comentar sobre esses jogos, mas não tem uma data específica de quando eles vão sair. O que mais me chamou a atenção, eu sou muito nerd, né? Pra mim foi o da Marvel. Também, eu pareceu muito legal, porque ele tem esse estilo meio arcade, um pixel art com os personagens da Marvel. Eu tenho anotado o nome aqui, ó. Marvel Cosmic Invasion. Pronto, se não anotar no caderninho, eu não lembro. Mas aí, achei um visual sensacional, achei muito maneiro. Joga com os personagens da Marvel ali, dando pancada nos bandidos. Sim, a gente tá num revival de beat'em up muito interessante. Teve o Tartarugas Ninja Shredder Revenge, teve Streets of Rage 4. Então a gente tá meio que revitalizando essa época do beat'em up, pixel art, de sentar com os amigos. E agora tá mais fácil você sentar com 4 pessoas e ir ali, jogar, passar pelas fases. As mecânicas parecem estar mega interessantes desse jogo da Marvel. O visual tá lindíssimo. Tem muito herói, porque às vezes num jogo da Marvel você pode ter aquele problema de só focar em X-Men, só focar em Vingadores. A gente viu X-Men, a gente viu Vingadores, a gente viu Homem-Aranha, a gente viu uma série, a gente viu Nova. O Nova estava com personagem jogável, então já dá pra ver que é um jogo realmente com bastante carinho, bastante dedicação. Nessa vibe de revival, eles estão trazendo também o Dragon Quest, né? Anunciaram o Dragon Quest, aquele RPGzão mais raiz, é cara da Nintendo aquilo ali pra mim. E também é uma questão muito interessante de a gente citar, que é você é o cara que não gosta dos remasters, por exemplo, mas esse Dragon Quest, ele tá vindo com um remaster muito interessante, que é fazer esse remakezinho dos primeiros jogos de Dragon Quest, esse remaster, mas realmente atualizar, com alguns cenários em 3D, com alguns efeitos novos, os sprites, eles estão completamente refeitos, tá lindíssimo esse jogo. E o Story of Seasons? Quase um fazendinha ali, cara. Comentei do Stardew Valley ao longo do episódio, né? Story of Seasons, ele entra nessa categoria perfeita de você tirar o seu Switch do dock, sentar na cama, ficar ali cuidando. E o Switch, ele tem uma opção, assim, uma vasta gama de opções de jogos de fazendia. Você vai ter Harvest Moon, você vai ter Stardew Valley, você vai ter Animal Crossing, e agora Story of Seasons chegando aí pra galera que curte esse tipo de jogo. Beleza. Outro que me interessou bastante, eu fiquei muito de olho, é o Metroid, né? Eu acho que esse com visual bem legal. Beleza, eu tô contigo. O anúncio, inclusive, pelo que foi falado, vai ser jogado em português, né? Eles vão trazer português, porque a Nintendo
não gosta muito, não. Que é isso que eu vou tirar o meu meio segundo pra falar da Nintendo. Vocês fizeram o Metroid Prime 4, a gente tava esperando, vocês anunciaram lá atrás, só com título, agora gameplay, tá lindo, maravilhoso o jogo. Quando, Nintendo, vocês vão me traduzir Pokémon ZA? Quando vocês vão começar a ter tradução de Pokémon também? Porque o ZA também foi mostrado gameplay, tá interessante, eu achei muito legal, mas é a geração do X e Y, uma geração que eu tenho bastante carinho por, então a gente volta pra lá com as mecânicas do Pokémon Legends Arceus, não à toa o ZA é um Pokémon Legends, só que sem aquela questão da época, né, sem ele ser datado, voltado, que foi o Legends Arceus, ele é realmente um Pokémon contemporâneo, com mecânicas mais dinâmicas, eu tô mega empolgado pra jogar, mas poderiam fazer com Pokémon o mesmo carinho que tiveram com o Metroid Prime. Trazer pro português. Exatamente. Reclamei pra caramba, coloquei o meu coração aqui pra fora pra falar da Nintendo, mas vamos ter que dar uma outra notícia ruim vindo de uma notícia boa, que é, infelizmente, o nosso episódio está terminando, foi um papo incrível a respeito de portáteis, mas a coisa boa é, se quiserem que esse papo continue, se quiserem trocar uma ideia com a gente, se quiserem dar o feedback a respeito de tudo que a gente comentou, dá pra seguir a gente nas redes sociais, que são, Gruntar? @xdomearena, tanto no Instagram quanto no TikTok, você pode acompanhar as notícias, acompanhar o que tá acontecendo aqui na Arena, inclusive colar com a gente, quando a gente for gravar, a gente manda mensagem ali, avisa nos dias de gravação, quiser vir aqui, trocar uma ideia, a gente bate um papo sobre o programa ou sobre jogos de modo em geral. E também, para além da Xdome, não esqueçam de seguir a gente pessoalmente para trocar aquela ideia um pouquinho mais tete a tete, um pouquinho mais no pessoal, nas minhas redes sociais, @LordTomic, tanto no Instagram quanto no TikTok, e as do Gruntar? @GruntarTV. Você pode botar aí que você vai me achar em todo quanto é lugar. Eu não sou muito de rede social, mas a gente troca uma ideia, mandou mensagem, eu respondo. E eu respondo também todo mundo que mandar um comentário, um alô. Muito obrigado a todo mundo que ficou com a gente até aqui. Espero que vocês tenham curtido o programa. A gente se vê numa próxima. Valeu, galera. Abraço!